Senhoras e senhores, de seguida temos a sessão plenária temática Transformação Digital e Sustentabilidade. A moderar a sessão, Teresa Magalhães, professora auxiliar na Escola Nacional de Saúde Pública. Temos o prazer de receber como oradores Elizabeth Vaz, da Escola Nacional de Saúde Pública, com o tema Teleconsulta e Redução da Pegada de Carbono. Luís Miguel Ferreira, presidente do Conselho de Administração do Hospital Dr. Francisco Zagalo, com o tema Transformação Digital e Sustentabilidade no Hospital de Ovar, e Pedro Brito da Cruz, Principal Consulting Service na IQVIA Portugal, com o tema O uso dos dados para redução do impacto ambiental. Passo a palavra a Teresa Magalhães. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos. É com muito gosto que estou aqui nesta sessão a moderar esta sessão de Transformação Digital e Sustentabilidade. Obrigada à direção da APA, no nome do Xavier Barreto, por este convite. Estou aqui também a representar o grupo de trabalho de gestão de informação para a saúde da APA, que coordeno com muito gosto desde 2017, e também aqui enquanto a Escola Nacional de Saúde Pública, que trago e com muito gosto uma aluna também do curso de Administração Hospitalar, curso que também coordeno a partir deste ano. Temos também aqui o Pedro Brito da Cruz e o Luís Ferreira do Hospital de Ovar. Só fazendo aqui uma pequenina introdução, temos visto ao longo dos últimos anos a transformação digital também como um caminho para a sustentabilidade, mas aqui, efetivamente, o que fazemos no digital, nos seus diversos domínios, na área da sustentabilidade, se estamos ou não a contribuir também, neste caso, e pondo aqui a tónica no ambiente, se o digital traz mesmo evidência na parte da sustentabilidade ambiental. E é isso um bocadinho que vamos falar por aqui, não só na parte ambiental, mas na parte financeira, na parte de eficiência, como é que nós estamos a usar os dados para trazer esta eficiência também para a sustentabilidade dos cuidados de saúde, se estamos a aplicá-lo, estamos a aplicar o digital na transformação da forma como gerimos os edifícios, os equipamentos, a própria logística dentro dos hospitais e a logística também da gestão de doentes dentro dos hospitais e, por outro lado, a utilização dos dados na prestação de cuidados. Como sabem, guardamos muitos dados, mas estamos ou não, efetivamente, a tirar aquilo que precisamos deles, porque também guardar dados, utilizar o digital tem um impacto ambiental, e vamos passar também por aqui, por esse domínio, e também ver aqui alguns exemplos práticos que o Luís nos vai trazer. E é começando precisamente pelos dados. Tenho aqui o Pedro Brito da Cruz, da IQVIA, com mais de 15 anos de experiência no setor da saúde. Convidava a começar a sua apresentação, e é diretor de consultoria da IQVIA e membro do Conselho de Administração. Muito bem, muito obrigado, Teresa, pela introdução. Da minha parte também começar por agradecer o amável convite que me foi dirigido a mim e à IQVIA, e na pessoa do Dr. Xavier Barreto, para estar aqui hoje. E não sei se aqui a apresentação... Muito bem. Bem, o tópico não é exatamente, ou pelo menos numa fase inicial, focado na componente impacto ambiental, mas sim nesta vertente mais de promoção da sustentabilidade e como é que o uso dos dados pode claramente promover uma progressão para uma maior sustentabilidade, nesta vertente de sermos mais eficientes. E eu
pensei um bocadinho fora, tentar pensar fora do setor da saúde, um exemplo que possa ser inspirador, ou pelo menos possa ser mais ou menos comparável. E a indústria dos conteúdos digitais não é propriamente comparável, mas acho que serve de exemplo. O setor da saúde é daqueles que, de uma forma mais ou menos consensual, utiliza menos a informação residente que tem em casa, dentro de portas, não é? Embora haja naturalmente honrosas exceções, no caso da academia, e temos a professora Teresa aqui como moderadora do painel em representação da escola, a avaliação de tecnologias da saúde, a investigação clínica são componentes do setor da saúde que utilizam fortemente os dados, naturalmente, mas refiro-me mais concretamente aos dados que são gerados na operação do setor da saúde no dia-a-dia, não é? Portanto, as consultas, as cirurgias, a geração de outcomes, e isso não é usado de uma forma standardizada e consistente. E este exemplo aqui da Netflix, que eu acho que é mais ou menos conhecido por todos, não é? E que nos últimos anos tem tido aqui um histórico de ter um conjunto de desafios ao nível da sua base de clientes, não é? Que tem vindo aqui a degradar-se, até por aparecimento de concorrentes, e que fez aqui um passo de utilizar a informação gerada pelos seus clientes, nomeadamente que tipo de conteúdos é que consome, quantas vezes é que consome, a que horas do dia é que consome este tipo de séries, quer seja os Seinfelds, os Game of Thrones, o que for, para conseguir fazer uma proposta de valor ao seu cliente melhor. E naturalmente, fazendo o paralelismo para o setor da saúde, não é? E temos aqui este exemplo, esta figura do ecossistema da saúde. Será que eu consigo também utilizar os dados que gero no dia-a-dia para conseguir prestar ou fazer a melhor prestação de cuidados para o doente certo e na hora certa? E é um bocadinho este o desafio que me parece que temos ao dia de hoje. Passando à frente, naturalmente que comparar doentes e a sua complexidade não é o mesmo que conteúdos digitais, não é? E séries e filmes. E, portanto, evidente que o setor da saúde tem uma complexidade inerente que também faz com que seja mais difícil fazer esta transição. Antes só de mencionar mais concretamente este tema da complexidade, só dar aqui esta noção, ali na parte mais da esquerda, que os dados que o setor da saúde gera crescem a uma velocidade muito maior do que aqueles que são os setores não healthcare, que aparece ali em baixo. Portanto, a cada ano em cada ano gera-se mais 40% de dados em saúde, enquanto que nos outros setores não healthcare esta velocidade é claramente inferior. Qual é que é o desafio principal aqui do setor da saúde? É que uma boa parte destes dados, destes 6% da total representatividade dos dados gerados no mundo, se quisermos, são dados não estruturados. Portanto, cerca de 80% dos dados gerados são não estruturados e que, portanto, não são diretamente trabalháveis por quem o gera e, portanto, isso constitui um desafio. E há vários exemplos, dados estruturados, desde logo registros clínicos, registros eletrónicos médicos, entre outros. Casos de não estruturados, evidentemente as notas clínicas que os médicos e os enfermeiros registram nos seus sistemas numa base diária. A literatura, de alguma forma, a componente da imagiologia médica, que também não é traduzida de uma forma organizada em dados estruturados, tudo isto constitui, naturalmente, um desafio. E eu trazia, se calhar, dois exemplos, começando mais na componente dos dados já estruturados, depois já vamos à parte dos dados não estruturados, de como é que os dados em saúde podem claramente trazer uma mais-valia do ponto de vista de uma melhor prestação. Por um lado, esta componente da melhoria dos processos na prestação de cuidados e, por outro, um caso mais orientado aqui ao doente, quer seja para detectar a doença mais precocemente, ou fazer um diagnóstico, ou antecipar uma progressão na doença. No caso da melhoria de processos, ou seja, e pensando aqui concretamente no caso do hospital, o hospital gera imensos dados numa base diária, não é? Que são naturalmente residentes portanto, no hospital.
E aqueles exemplos que trago são, naturalmente, exemplos ilustrativos. Bom, um em particular não é, mas será que eu consigo estimar o tempo de cirurgia melhor para conseguir evitar o cancelamento de cirurgias, portanto, cancelamentos evitáveis, para maximizar a taxa de ocupação do meu bloco e dos meus recursos? Consigo fazer uma melhor gestão das camas do hospital, se conseguir prever qual é que é o tempo de internamento, ou quando é que vai acontecer a alta daquele doente ou do outro, e conseguir, se calhar, fazer uma gestão mais otimizada, ou mesmo ao nível de conseguir antecipar variações na procura dos serviços de urgência. Bem, este caso é muito ilustrativo, de uma forma muito gráfica. Ao dia de hoje, a maior parte dos hospitais, em termos de planeamento cirúrgico, é feita numa base muito empírica, não é? E, portanto, se eu programo uma cirurgia das 9 às 10 e pouco, essa cirurgia potencialmente poderá derrapar no tempo, e depois a cirurgia número 2 eu já não a vou conseguir fazer, porque, entretanto, o doente já não está disponível, ou porque o médico, o cirurgião, teve que ir para o outro lado, e depois começa mais tarde, a cirurgia 3 também já não a faço, não é? Se eu for capaz de conseguir utilizar o histórico e a informação, e com algum tipo de ferramentas analíticas, for capaz de conseguir estimar, naturalmente com uma margem de erro, qual é que é o tempo estimado daquela cirurgia, quer seja de urologia, de gastroenterologia, do que for, de ortopedia, consigo, se calhar, reduzir o tempo ou melhor, de outra maneira, reduzir o número de cancelamentos evitáveis ao nível das cirurgias, e também a taxa, e maximizar a taxa de ocupação, como dizia no início. E isto é uma ferramenta que, de alguma forma, já existe e que pode ser utilizada para conseguirmos ser mais eficientes e, portanto, mais sustentáveis ao nível do hospital. Depois aqui um exemplo, este não é concretamente de Portugal, veio aqui de um estudo ou de um projeto realizado pela IQVIA no Reino Unido, que é concretamente aqui ao nível da esclerose múltipla, que, como sabemos, é uma doença complexa, onde é difícil prever a evolução da doença, e, portanto, aqui a necessidade é como é que eu consigo, se calhar, antecipar que um doente tem um maior risco de progredir na doença, e, se calhar, conseguir antecipar algum tipo de terapêutica ou intervenção clínica que me permita gerir e fazer a gestão da doença do doente de uma forma mais eficiente. E foi precisamente isso que foi feito neste projeto, ou seja, os doentes foram basicamente estratificados por nível de risco de progressão, portanto, estes 10 DCIs que aparecem aqui neste quadro aqui do meio. Risco 1, ou seja, doentes do grupo 1, doentes com maior risco, doentes do grupo 10 com menor risco, e depois, efetivamente, a percentagem de doentes dentro de cada grupo que efetivamente progrediu. E, portanto, desta forma, os clínicos conseguem naturalmente fazer uma intervenção antecipada, ou até mais proativa, do ponto de vista de antecipar a progressão e, potencialmente, tomar uma decisão de terapêutica diferente daquela que era vigente à data. Posto isto, passar aqui mais para a componente dos dados não estruturados, e este é um print screen, até de um caso aqui mais a título pessoal, mas espero que esteja devidamente anonimizado. Ou seja, existe uma riqueza de informação muito grande naquilo que está ao dia de hoje inscrito no S-Clinic ou naquela que for a plataforma do hospital. E toda esta riqueza, infelizmente, não é aproveitada da melhor forma ao dia de hoje. E, portanto, o desafio é, naturalmente, e trago um exemplo que é em inglês, mas que é totalmente, conceptualmente, e na realidade já temos também esta tecnologia a funcionar em português. Como é que eu consigo, basicamente, transformar estes dados em dados estruturados e que depois possa trabalhá-los de uma forma consistente? Portanto, temos do lado esquerdo um texto ilustrativo de um médico que redigiu aqui um conjunto de informações ao nível do doente. O sistema ou a tecnologia é capaz de detectar palavras-chave e, depois de as detectar, conseguir entender o contexto em que cada palavra é usada, não é? Portanto, neste caso, o doente tinha uma dor, até o episódio atual,
onde, no braço esquerdo, quando é que esta dor começou? Começou ontem, é uma dor persistente, foi tratado com esta terapêutica e não existe, esta manhã, não existe uma melhoria. Portanto, perfeitamente, ainda que seja ilustrativo, para ter uma ideia da forma como esta tecnologia funciona. E, portanto, eu para cada texto consigo gerar muitos pontos de dados, e agora estruturados, que depois consigo utilizar de formas que eu acho que podem ser muito úteis ao sistema e que concretize num conjunto simples de exemplos. O mais evidente, e se calhar pensando mais ao nível, quer do hospital, quer a nível central, esta questão da codificação clínica, que depende muitas vezes de horas homem, não é? Portanto, de médicos codificadores que têm que estar investidos a analisar documentação, às vezes em papel, às vezes preferencialmente já digital, mas este trabalho pode claramente ser, não diria feito, mas pelo menos pode ser avançado pela máquina, que pode fazer uma sugestão e claramente acelerar o processo de codificação clínica. A componente também de recolha de outcomes, não é? Ou de resultados em saúde, que muitas vezes aparece escrita, ou que é escrita pelos clínicos nos ficheiros dos doentes, não é? Quer seja o nível de qualidade de vida do doente, pensando num caso de oncologia, o conhecido ECOG, por hipótese, mas outros exemplos haverá também, até à medicina de precisão, não é? Em que eu consigo identificar, voltando ao primeiro slide da minha apresentação, consigo identificar a terapêutica certa para o doente certo, idealmente na hora também certa. Muito bem, e para fechar, e tendo em conta que aqui o título, ou o mote aqui da conferência da APA é sobretudo também esta componente mais de impacto ambiental, eu não quis deixar de fazer uma breve reflexão, e é mesmo uma reflexão de alguém que não é, evidentemente, especialista, e provavelmente todas estas melhorias incrementais já foram discutidas ao longo dos últimos dias, desde lâmpadas LED, melhorar o isolamento térmico dos edifícios e tudo mais. Mas eu acho que este tópico da contratação de fornecimentos e serviços externos é algo que tanto quanto entendo, é muitas vezes orientado, ou o critério de aquisição é muitas vezes, ou quase sempre, preço, não é? E é um bocadinho aquela velha máxima de, ou seja, eu se quiser efetivamente ter uma pegada carbónica ou ambiental menor, tenho não só de talk the talk, mas também walk the walk, não é? E, portanto, por que não incluir uma componente, um critério... Vou terminar. Ou seja, incluir como critério de contratação uma componente que me parece importante, que é qual é que é a pegada carbónica, qual é que é o investimento da companhia com a qual eu quero colaborar em ESG, portanto, ambiente, environment, social e governação, para conseguir também promover e sinalizar ao mercado que eu me preocupo com a componente ambiental. E por fim, lançar desde já o desafio, se fizer sentido, à APA e aos presentes, aos hospitais, porque não um prémio Hospital Verde, do hospital que tem uma maior proximidade da neutralidade carbónica, ou o hospital que implementou as melhores práticas ou as iniciativas mais interessantes ao nível da redução de impacto ambiental, para que digamos, esta senda de melhoria ou de redução do impacto ambiental possa ser algo mais prolongado e mais sustentável também ao longo do tempo. E com isto termino, Teresa. Obrigada, Pedro. Aqui fica o desafio, Xavier. Muito bem, passamos já à próxima apresentação e enquadrar aqui que na investigação que fazemos na Universidade Nova de Lisboa, nomeadamente na Escola Nacional de Saúde Pública, colocamos cada vez mais a questão da sustentabilidade e em particular da pegada ecológica nos nossos trabalhos de investigação, e os alunos são desafiados desde que entram. Os novos alunos da administração hospitalar já foram desafiados este ano nesse sentido.
para pensar sustentabilidade ambiental, sustentabilidade de uma forma global. E é isto também que vem aqui falar a Elizabeth, que é aluna do curso de Administração Hospitalar, é cardiopneumologista e está atualmente na Tech and Therapy Expansion Specialist na Johnson & Johnson e é presidente da Associação de Estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública. Obrigada, Elizabeth. Obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite à comissão organizadora e, em particular, à professora Teresa, não só pelo convite, mas pela orientação durante todo o trabalho de campo e pelo convite para estar aqui, obviamente. Vamos falar sobre teleconsulta e redução da pegada de carbono. E a primeira pergunta que eu me fiz quando comecei esta apresentação é: mas em saúde, qual é o impacto que nós temos de todas as atividades que fazemos na pegada de carbono? E aquilo que cheguei à conclusão é que aquilo que vos venho falar, que é as deslocações e o transporte, tem um impacto superior àquilo que eu imaginava. Ou seja, tem um impacto de cerca de 14% se somarmos todas as componentes, comparando com o equipamento médico, que é apenas de 10%. Portanto, tem um enorme impacto de acordo com os dados do NHS. A segunda pergunta que eu me fiz foi: ok, então, mas quão mal nós estamos em termos de emissões de dióxido de carbono para dedicarmos um congresso inteiro, não é, à parte dos Green Hospitals? E percebi que, de facto, também era mais preocupante do que aquilo que eu pensava. Em abril de 2022, nós atingimos o maior valor da história de emissão de CO2 para a atmosfera terrestre, atingindo os 420 partes por milhão. E a terceira pergunta foi: ok, então, mas e Portugal? Como é que nós estamos? E devo-vos dizer que também fiquei surpreendida negativamente, porque Portugal apresenta-se no grupo dos países que têm uma emissão de CO2 acima da média dos emissores. Começando por aqui, então, que impacto é que o ambiente tem na parte da saúde? Basicamente é uma roda dentada, não é? Em que cada um dos componentes vai ter impacto e é difícil quebrar este ciclo. Ou seja, aquilo que nós fazemos em termos do ambiente e em termos atmosféricos vai ter impacto no nível das águas, do mar, vai ter impacto no aumento dos níveis de CO2, vai ter impacto no aumento da temperatura, e isto vai causar um número de doenças associados para os quais temos que ter enorme atenção e para o qual temos que pensar em estratégias para travar. Então, o que é um Green Hospital? O que é que nós temos que ter em consideração? Um Green Hospital, no fundo, irá promover uma estratégia contínua de redução do impacto ambiental, que vai contribuir também para a redução desta carga de doença associada. Ele reconhece, no fundo, a conexão que existe entre a parte ambiental e a parte humana e o impacto que vai ter na saúde, e deve focar-se em estratégias quer de governança, quer em termos de operação para que possa reduzi-lo. E então, quais são os objetivos que nós temos em termos de Green Hospitals? Temos 10, no qual o transporte, que eu vos vou falar a seguir, é um deles. O que é que nós temos que fazer então em termos de transporte? Temos várias ações, mas duas das primeiras delas são exatamente tentar arranjar estratégias que permitam, em termos de acessibilidade, evitar deslocações desnecessárias. E também desenvolver estratégias de telemedicina, além de outras ações, obviamente. Estas são apenas as duas primeiras. E tentei perceber, ok, então que iniciativas globais é que já foram feitas neste sentido, não só recentemente, mas desde sempre, e percebi que tinha existido várias estratégias engraçadas, no fundo, e até inovadoras. Por exemplo, desde 2004, que no UK este hospital à vossa esquerda tentou implementar uma estratégia em que tinha um autocarro que iria buscar quer o staff, quer os profissionais de saúde, quer os doentes, e permitia a circulação deles, tendo permitido reduzir cerca de 16% dos carros usados no hospital e 22% do uso de carros pelos profissionais de saúde. Em 2005, nos Estados Unidos, um dos hospitais implementou uma estratégia em que utilizava na rede de transportes 20% de biodiesel em vez de combustíveis fósseis. Em 2009, na Suécia, pela primeira vez foi colocada uma ambulância que era movida a biodiesel, e em 2017, na Espanha, foi publicado este artigo que nos pensava exatamente de como otimizar um hospital, tendo em conta a sua colocação como Green Hospital e qual a estratégia que deveria ser pensada. Então,
E onde é que entra o caso de estudo que eu vos venho de falar? Então, o caso de estudo centra-se essencialmente numa arritmia, que é a fibrilhação auricular. Tal como a professora Teresa disse, eu sou cardiopneumologista e trabalhei num laboratório de arritmologia. E a fibrilhação auricular é a arritmia mais prevalente, quer em Portugal, quer no mundo, e afeta cerca de 1 a 4 pessoas acima dos 40 anos. Portanto, tem um enorme impacto. A estratégia gold standard para o diagnóstico da fibrilhação auricular é o eletrocardiograma, porque esta arritmia caracteriza-se em termos eletrocardiográficos por uma irregularidade do ritmo, que é diagnosticada através do eletrocardiograma. Contudo, com as estratégias tecnológicas que têm surgido recentemente, o PPG, que é a fotopletismografia, ou os wearables, neste caso os smartwatches como o Apple Watch, permitem ser duas estratégias que vão ao encontro daquilo que já é possível para diagnosticar arritmias, e neste caso fibrilhação auricular. Tendo em conta que é preciso uma escolha de qual das estratégias, tendo em conta a idade, por exemplo, a literacia digital e as comorbilidades associadas. Isto baseia-se muito neste paper que saiu em junho deste ano e que vem-nos dizer como é que nós podemos utilizar os dispositivos digitais não só para detectar, mas para gerir este tipo de arritmias. Este paper, em termos de cardiologia e de dispositivos digitais, vem de facto ser um bocadinho game changer, no sentido em que nos permite e nos dá indicações de como escolhê-los e de como optimizá-los. Então, o que é que eu fiz? Basicamente, quando nós temos fibrilhação auricular, existem duas estratégias de tratamento que podemos adotar, ou medicação ou ablação. A ablação é feita em muitas das pessoas que são refratárias à medicação, mas basicamente é uma estratégia de terapêutica que não tem sucesso a 100%. Tem entre 80% a 85% de sucesso, sendo que as pessoas que não têm sucesso, o que lhes vai acontecer é vão voltar a ter a arritmia. Daí a necessidade de existir uma monitorização durante 2 anos dessas pessoas submetidas a esse tratamento. O Isham definiu esta estratégia de seguimento e eu tentei adotar de acordo com aquilo que também era feito na altura no meu hospital e na maior parte dos hospitais em Portugal, e tentei propor uma estratégia para conseguir perceber qual era o impacto económico e o impacto ambiental se este seguimento a 2 anos fosse feito em formato híbrido ou em formato virtual. Portanto, em formato híbrido seria com 3 consultas presenciais e 2 à distância, e exclusivamente virtual com todas à distância, comparando estes 3 casos. O que eu não disse à professora Teresa, nem escrevi no meu trabalho, é que uma das coisas que eu queria efetivamente perceber é que hoje em dia os wearables não são coparticipados, não é? Portanto, é difícil para um doente justificar, caso o hospital não invista nesse tipo de dispositivos, é difícil para um hospital justificar a compra desse dispositivo, ou quer para o doente justificar a compra do mesmo. E, por exemplo, no meu caso, os meus pais vivem a 150 km de Lisboa. A minha primeira pergunta foi, se os meus pais tivessem fibrilação auricular e fossem submetidos a um procedimento, até que momento ou até que altura é que me compensava a mim comprar-lhes um smartwatch para eles serem seguidos à distância? E os resultados foram melhores do que aquilo que eu estava à espera. Obviamente, por estar num curso de administração hospitalar, eu dividi os resultados entre custos do prestador, ou seja, aquilo que é suportado pelo hospital em termos desta estratégia de seguimento, em que incluiu o custo da consulta, incluiu o custo do transporte, caso o doente precise de uma credencial de transporte, e incluiu o custo de realizar o eletrocardiograma, que é o diagnóstico gold standard para fazer durante a consulta. Então, aquilo que eu percebi em termos majores é que se considerarmos o custo de transporte associado por credencial, podemos alcançar uma redução entre 3,2% a 29,2% comparativamente com o seguimento híbrido ou exclusivamente virtual no caso do prestador. No caso do doente, separei os custos entre a necessidade ou não de aquisição de equipamento. Isto porquê? Porque quando eu fiz a análise do equipamento, eu fiz com 3 dispositivos distintos. Um smartwatch, que custou em média para estes resultados 120 euros, um relógio da Withings, que custa à volta de 129 euros, e um smartwatch, o Apple Watch, que custa aos 439 euros. Portanto, eu fiz com os 3 para perceber qual dos 3 era uma melhor estratégia em termos económicos. Basicamente, o que eu percebi é que se não houver necessidade de adquirir equipamento, por exemplo, se a pessoa tiver um smartphone e conseguir, através de uma aplicação, fazer um PPG, conseguimos alcançar uma redução de 22% a 97,8% de custos para o doente sem a aquisição de equipamento. Se necessitarmos de adquirir equipamento,
torna-se viável adquiri-lo, nomeadamente o e-Dinks ou o smartphone, porque os custos diferem cerca de 10 euros, a partir dos 25 km de distância do hospital. Ou seja, há 2 anos, se nós estivermos a 25 km de distância do hospital, já nos compensa adquirir quer um smartwatch, quer um e-Dinks. No caso do seguimento híbrido, a partir dos 75 km do hospital, já é compensatório também. Então, em termos de impacto ambiental, que é aquilo que está focado esta apresentação, as contas foram feitas tendo em conta a utilização de automóvel próprio e a utilização de veículo de transporte de doentes. E o que se pode verificar é que, se o doente utilizar um automóvel próprio, com o seguimento online conseguimos uma redução entre 2,4 a 190 kg de CO2, versus o seguimento híbrido, em que obviamente é mais baixo porque são apenas 2 consultas virtuais, entre 1,4 a 114 kg de CO2. E a pergunta é, ok, então, mas em termos de quantificação, quanto é que isso representa? E eu deixei aqui esta árvorezinha exatamente para termos isto em consideração, é que uma árvore por ano só vai conseguir eliminar em média 22 kg de CO2. Portanto, isto tem enorme impacto. Fiz também as contas com o veículo de transporte de doentes e percebi que no seguimento online, conseguimos uma redução entre 3,7 a 294 kg de CO2, obviamente dependendo da distância, e com o seguimento híbrido de 2,2 a 176. Sendo que esta metodologia de transporte, ou seja, utilizando o transporte de doentes, existe sempre um acréscimo de 35,5% versus ao veículo individual. Esta evidência clínica suporta tudo aquilo que encontrei, tudo aquilo que analisei, porque basicamente existe sempre uma redução da distância percorrida e uma redução dos custos associados quando utilizamos estratégias digitais. E, apesar de eu ter dito que Portugal está muito mal, não é? Em termos de emissões estamos superior à média, eu acho que temos estratégias que podem fazer face a este problema. E o Centro Nacional de Telesaúde tem um catálogo de serviços que permite exatamente termos estratégias quer de telemonitorização, quer de teleconsulta, quer de telediagnóstico, que nos permite oferecer um maior catálogo de serviços, não só em cardiologia, mas em várias patologias. E, para terminar, quero-vos dizer que no passado mês de setembro, portanto há menos de um mês, surgiu esta notícia que me deixou bastante alegre e, obviamente, que queria partilhar convosco, é que a teleconsulta de cardiologia em Aroca evitou a deslocação de 80 km a cerca de 200 utentes e que, de facto, eu acho que o impacto ambiental é super importante, mas também o impacto que este tipo de estratégias tem na vida do doente também é algo que nós temos muito que pensar e aqui é um win-win nos dois lados. Tá bem? Para fechar, só quero dizer que a redução de gases poluentes pela adoção de estratégias de seguimento à distância é consensual, quer em termos de redução de custos, quer em termos de redução do impacto ambiental, e que a telemedicina é então uma das estratégias que tem o potencial de reduzir quer as viagens, quer os custos de deslocação associados. Obrigada a todos. Obrigada, Elizabeth. Passamos já então ao Dr. Luís Miguel Ferreira, que é o presidente do Conselho de Administração do Hospital de Ovar, é também doutorado em Tecnologias e Sistemas de Informação e professor convidado na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, e vem-nos trazer aqui, vamos passar à prática, trazer aqui exemplos de transformação digital com impacto na sustentabilidade, do qual o Hospital de Ovar é uma referência. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço à APA e ao Xavier Barreto pelo facto de ter convidado mais uma vez o Hospital de Ovar a partilhar a sua experiência. Vou contar uma história, a história do Hospital de Ovar. É um hospital pequeno, que o pedido era transformação digital e sustentabilidade no Hospital de Ovar. Eu farei uma abordagem à sustentabilidade de forma mais abrangente, que não tanto apenas a ambiental, e essa é importante, mas é importante ir mais além do que a parte ambiental. Depois, aqui uma pequena nota. Ainda ontem no jantar falávamos da especificidade do setor da saúde e as entidades que estão acima de nós, os responsáveis governativos, os governos, devem de uma vez por todas perceber que o setor da saúde tem algumas especificidades. Por exemplo, falávamos ontem da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, que há muitos anos se diz que deveria ter uma componente mais focada também no setor da saúde. Não é a mesma coisa gerir um hospital do que gerir um hotel. Ainda ontem, aqui nesta sessão, numa das sessões, falhou a luz. E qual foi a alternativa? Vamos fazer uma pausazinha, vamos tomar um cafezinho e a coisa resolveu-se. Num hospital, falhar a luz pode ser fatal para muitos doentes que estão neste momento, por exemplo, a ser
a ser operados. À noite eu queria fazer uma chamada à minha família e não pude usar o Wi-Fi do hospital, porque não sei porque avariou. E por isso eu arranjei a alternativa, liguei os dados móveis e lá fiz a videochamada. Num hospital, quando falha a internet, os doentes vão embora, o sistema vai abaixo, não há, enfim, não há possibilidade de continuar a atividade. E hoje de manhã, no pequeno almoço, mais uma vez, falava com o engenheiro Abraão, ele teve um problema com o banho, a água estava fria, qualquer coisa, e pelos vistos foi algo comum a algumas pessoas. Bom, nesse caso foi um banho mais rápido e provavelmente gastou um bocadinho mais de perfume esta manhã, mas de qualquer modo num hospital a água fria provavelmente é notícia de primeira página no Correio da Manhã. E por isso a saúde tem algumas especificidades que importa ter em conta. E por isso eu vou então avançar com a experiência do Hospital de Ovar. O Hospital de Ovar é um hospital do setor público administrativo, enfim, e como qualquer hospital, como qualquer organismo público, está inundado de papel. Por muitos motivos, a histórica, a cultura de papel está completamente generalizada e isso consome muito espaço físico que poderia ser aproveitado também para outras atividades dentro dos hospitais. Isso leva também à realização de tarefas de pouco valor acrescentado. Nesta foto temos a Alexandrina, neste momento já está aposentada, e a tarefa dela, há 6 anos atrás, era todos os dias colocar na mesa dos médicos os processos clínicos, que estavam em papel, e que, enfim, os médicos raramente abriam aquilo, porque o processo clínico também já estava, na grande maioria dos casos, transposto para o S-Clínico, mas vivíamos também um problema de falta de espaço. Eu, nas visitas que fazia inicialmente ao hospital, diziam-me logo que nós em 3 meses íamos esgotar o espaço disponível no arquivo para armazenar mais processos clínicos. E por isso tínhamos que tomar algumas medidas e fomos tomando, já falarei. Depois os hospitais também estão cheios de espaços mortos e alguns deles para armazenamento de papel. Nós tínhamos ali alguns espaços que de facto hoje são diferentes, como eu irei falar. A ausência de políticas ambientais e com preocupações de sustentabilidade, a questão da circulação, os fluxos de circulação de pessoas e bens estão pouco otimizados, há um desperdício generalizado em várias áreas e é importante que nós olharmos para esta matéria. E por isso, no dia 4 de outubro de 2017, estava eu há pouco tempo também no Hospital de Ovar, nós lançamos um projeto, o OSP, o Hospital de Ovar Sem Papel, com a SPMS e com a equipa governativa a apoiar esta iniciativa, que foi lançada numa sessão em que o Sr. Ministro e o Secretário de Estado participaram à distância, numa reunião em que o Presidente da SPMS, o professor Henrique Martins, na altura, enfim, fizemos com todos os colaboradores, porque uma das questões que a Rosa Matos falava há pouco, a questão da comunicação é importante e o envolvimento dos colaboradores. Fizemos muitas coisas e tivemos alguns problemas, algumas coisas fáceis de fazer, outras mais complexas. E o primeiro grande desafio foi convencer a DG Lab, não sei se sabem o que é a DG Lab, que é a Direção-Geral que trata dos arquivos a nível nacional. Eu tinha lançado o projeto há 15 dias, tinha esta fotografia à esquerda, é uma fogueira, a fogueira eletrónica, foi para ilustrar uma metodologia que nós usamos, que foi para eliminar papéis em todos os nossos processos. E eu ilustrei com esta fotografia da fogueira. 15 dias depois tive uma inspeção dentro do hospital, em que o senhor inspetor dizia: o senhor não pode andar a queimar papéis, isso é ilegal, o senhor tem que promover o abate formal. Pronto, eu fiquei mais tranquilo. Tive a oportunidade de explicar o OSP, mais uma vez, divulgar as nossas iniciativas, porque de facto nós vivemos uma cultura de papel generalizada e isto também inibe um pouco a que tomemos ações e que percamos até em alguns momentos a paciência. Uma das medidas mais disruptivas foi a retirada das impressoras de todos os gabinetes de consulta médica. Isso gerou algum levantamento quase popular dos médicos do meu hospital. Centralizamos uma impressora, obviamente, os médicos não ficaram sem alternativa, mas foi uma medida difícil de convencer, mas de qualquer modo está tomada, as pessoas hoje já se habituaram e os nossos gabinetes não têm impressoras e não têm papel. Outras mais fáceis, mais simples, como esta, por exemplo, em que nós aderimos, o Hospital de Ovar tinha um website proprietário e nós aderimos à ferramenta da SPMS, na altura,
criou para uniformizar um pouco aquilo que era a comunicação na internet dos hospitais. Isto foram um exemplo de uma medida simples. Um aspecto importante foi a mobilização das equipas, o envolvimento das equipas. Eu próprio andei a cartar armários. Se vocês visitarem segunda-feira os vossos hospitais, dentro dos gabinetes estão cheios de armários, cheios de pastas de arquivo, e que se perguntarem à pessoa que trabalha naquele gabinete se alguma vez consultou nos últimos 3 meses aquela pasta, vai dizer que não. Então, quando foi a última vez? Não sabem dizer, mas que há 2 anos, se calhar nem há 2 anos, as pessoas consultam aqueles documentos que estão naquelas pastas em papel, que não servem para nada. E por isso há que retirar esses armários. Nós promovemos essa ação, centralizá-los. Há o problema do espaço, mas de qualquer modo é muito importante, porque de facto os espaços de trabalho ficam mais arejados, mais confortáveis e até mais saudáveis, porque vão a comando de pó. O papel é um grande veículo para a acumulação de pó. Mobilizamos alguns recursos financeiros que não tínhamos internamente, mas aproveitamos, já vamos no 4º SAMA, com taxas de execução próximas dos 100%. Vamos no 4º SAMA, como disse há pouco, e que neste momento o valor já está mais elevado, já superamos a taxa de execução de 50%, que ainda temos alguns meses para terminar, mas foi importante para que o hospital, a certa altura, tivesse recursos para poder investir em algumas ações que não se fazem já sem dinheiro. Algumas ferramentas que nós com a SPMS, já agora cumprimento o Sr. Presidente da SPMS que acabou de chegar, que fomos vulgarizando. Aliás, o Hospital de Ovar serviu muitas vezes de cobaia para o teste de algumas ferramentas da SPMS, e isso foi importante porque não só para nós, mas também para a própria SPMS, que foi testando e robustecendo as ferramentas para as vulgarizar depois em todo o sistema. A vulgarização da assinatura eletrónica, nós fizemos uma parceria com a AMA e que a própria emissão da chave móvel digital é feita no nosso hospital, através dessa parceria. As pessoas não precisam de ir à loja do cidadão para terem a assinatura eletrónica. Depois um processo de reengenharia de processos, também com empresas parceiras, novas ferramentas de monitorização, mesmo até dentro do serviço de informática, para monitorizarmos o nosso parque informática, para anteciparmos alguns problemas e evitarmos alguns telefonemas para o serviço de informática, que é pequeno. Novos métodos de trabalho, a teleconsulta, o RSA Live foi testado em plena pandemia no Hospital de Ovar, a primeira vez. A primeira consulta através do RSA Live foi feita no Hospital de Ovar, mas mesmo no bloco operatório, por exemplo, temos um novo mecanismo, um novo sistema de distribuição de imagem e que, enfim, é uma fase também em que nós estamos a investir um pouco na transformação digital, na introdução de tecnologia nos nossos processos. Novos equipamentos e ferramentas, mais à direita, um sistema de videoconferência. Neste momento evitamos também muitas deslocações, fazemos muitas reuniões online e que isso é uma forma de evitar, mas também outras ferramentas que fomos desde logo a mudança dos quiosques eletrónicos e um raio-x portátil, por exemplo, também com introdução direta das imagens no nosso PACS. Preocupação com os colaboradores, ou seja, há colaboradores que não têm, no seu posto de trabalho, para as funções que desempenham, um computador com acesso à internet, mas nós, neste momento, a justificação de faltas, o pedido de férias, é feito tudo através de plataformas informáticas e esses colaboradores também têm acesso, na sala do trabalhador, a ferramentas para poderem desenvolver essas tarefas. Junto dos utentes, o cidadão.hosp, ou seja, nós temos as nossas assistentes sociais também focadas nesta tarefa e apoiam os utentes, por exemplo, no processo de emissão de receita sem papel totalmente desmaterializada, de forma apoiada, por exemplo, a emissão de certificados Covid, e nós apoiamos também os utentes com os nossos assistentes sociais, participamos em vários eventos a divulgar esta questão. Estabelecemos parcerias com algumas entidades locais, juntas de freguesia, bombeiros, para promovermos esta iniciativa, uma estratégia de comunicação. Inventamos aqui esta lógica dos mandamentos, dos 10 mandamentos sem papel. Eu gosto particularmente do 9,
serás fiel ao digital e não desejarás papel. Por isso, são, enfim, algumas ideias que nós fomos fazendo para promover o nosso projeto. Impactos. Desde logo, no consumo de papel. Nós reduzimos cerca de 45% do papel, poupamos ao planeta 132 árvores. Ou seja, se não existisse o projeto, nós tínhamos gasto mais 132 árvores na produção de papel. A questão das receitas totalmente materializadas, somos um dos hospitais campeões neste indicador, andamos ali à volta dos 80%, a média nacional ronda os 30%, indicadores da semana passada, e por isso, enfim, este é uma prática mais ou menos estabelecida dentro do hospital. Há médicos que só prescrevem pela via receitas em papel totalmente desmaterializado, em que o cidadão recebe apenas a mensagem, o SMS com a sua receita. Nós promovemos internamente alguma competição entre os médicos, organizamos um ranking, um top 10, que é divulgado todos os meses dos médicos que mais prescrevem eletronicamente. Isso é uma forma também de os estimular a usar essa ferramenta. Depois, ambiental, nós tomamos algumas medidas, nomeadamente a pandemia também foi uma oportunidade para isso, é verdade. Nós acedemos a um fundo para substituir tudo que são portas para portas automáticas. Depois, sistemas de controle de temperaturas, de ambiente, frigoríficos, tudo. Nós adquirimos algumas ferramentas de monitorização, os sensores. Depois, no bloco operatório, foi uma oportunidade. Estamos a construir um novo bloco operatório e já antecipamos o investimento do candeeiro muito mais eficiente, também com outro tipo de tecnologia, e obviamente que investimos muito em computadores, em sistemas informáticos, em sistemas de informação, no data center, novos servidores mais potentes e com maior capacidade. Algumas medidas fomos também tomando, também estamos a falar de sustentabilidade ambiental. Por exemplo, no hospital nós eliminamos as garrafas de plástico e alguns serviços já estão novamente a abusar. Transformamos em garrafas de vidro, e esta aqui era uma fotografia do meu gabinete. Depois, a questão da economia circular. Há muito desperdício, muito equipamento que é substituído, cadeiras que depois passam para o arquivo morto, mas que depois os serviços ignoram e já esquecem que aquilo existe. Eu ia passar lá num corredor, lá num armazém, e vi duas cadeiras velhas que já deviam ir para o lixo. E eu perguntei o que é que era aquilo, eram duas cadeiras. Então, mas o que é que vão fazer isso? Provavelmente vão para o lixo, foram substituídas ali da medicina física. Bom, e eu pedi para reabilitarem as cadeiras, que são essas duas, que são na minha sala, que são cadeiras absolutamente fantásticas, e nós muitas vezes temos nas nossas casas até, e nas nossas organizações, equipamentos que já não valorizamos e que podem ser aproveitados. Bom, parcerias com a Liga dos Amigos, plantar árvores. Aproveitamos sempre uma oportunidade dentro do hospital para enfim, decorarmos melhor o nosso espaço. Eficiência energética. O Hospital de Ovar é 35% mais eficiente do que a média do seu grupo, superada pela Figueira da Foz, porque vinhamos aqui e ficava simpático de Figueira da Foz ficar à nossa frente. Depois, a questão energética, uma questão muito importante. O consumo de gás, enfim, estamos mais ou menos equilibrados. Ali eu enganei-me, coloquei de 2002, é 2020 naturalmente, 2022, peço desculpa. Mas a preocupação é o preço, ou seja, nós estamos a gastar mais ou menos a mesma coisa, ou um bocadinho menos até, mas o preço disparou. O nosso preço de gás, vamos pagar em 2022 170% a mais do que pagamos o ano passado. Nós, no fim do primeiro semestre, já gastamos mais euros de gás do que gastamos em todo o ano 21, isso é muito importante. Algumas medidas. O orçamento participativo levou ao desenvolvimento de uma iniciativa, o Yoga, que é desenvolvido também nos espaços exteriores do nosso hospital. Isto também promove a felicidade dos utilizadores, dos nossos trabalhadores, isso é importante para a sustentabilidade. Impacto na valorização e de alguns espaços que estavam completamente desaproveitados por utilização de arquivo morto e que neste momento são espaços utilizados para trabalho, espaços confortáveis.
Vejam, com uma pequena alteração, ou uma medida que foi um armário em madeira, simples, uma coisa relativamente barata, o que era o corredor de acesso à farmácia e o que é hoje o corredor de acesso à farmácia, são medidas que não custam muito dinheiro e às vezes nós temos que ir por aí, que são pequenas medidas para também promover a sustentabilidade. Mais um minuto. Acessibilidades, o rebaixamento do nosso balcão, adaptado a trabalhadores com mobilidade condicionada, o Colored para daltónicos, as duas portas, uma de entrada e uma de saída, o Pepsira, na altura da pandemia, também nos ajudou muito a configurar os espaços. Reconversão de tarefas, a Arlete trabalhava no arquivo, hoje trabalha nos serviços cirúrgicos, no agendamento das cirurgias, isto é muito importante. Depois, enfim, tivemos também algum impacto, alguma visibilidade, desde logo vir às conferências da APA, mas também, enfim, recebemos o selo 2 da Ordem dos Psicólogos neste prémio. Vencemos 2 vezes o Saúde Sustentável, 2019-2020, e ficamos em 3º lugar em 2021, e este ano faltava-nos o 2º prémio, ficar em 2º, e ficamos este ano. E com isto agradeço, dizendo que também entramos na área da robótica, este é o último slide, Teresa. Entramos na área da robótica, a nossa Rosa, que foi em homenagem à senhora Secretária de Estado, a foquinha terapêutica, e que todos gostam de abraçar, é uma coisa absolutamente fantástica. Estamos a trabalhar um bocadinho nos dados para perceber qual é o impacto na terapêutica, e até o Sr. Presidente da República quis utilizar. Muito obrigado. Obrigada, Luís. Um bocadinho de humor faz sempre bem. Bem, eu pergunto desde já à plateia aqui se tem alguma questão que queiram colocar desde já. Vão pensando um bocadinho. Eu passo aqui já às perguntas que estão online, e também um bom dia a todos que nos seguem via online. Começando aqui por aquilo que foi dito aqui pelo Pedro, há aqui uma questão, mais uma reflexão relativamente à forma como a estruturação dos dados está a ser feita, e que é desafiante. E fundamental existir uma taxonomia, ou seja, standardização de dados e standardização da forma como fazemos, como registamos, como temos guidelines, como temos interoperabilidade, vá lá, que garanta depois a interoperabilidade dos próprios sistemas. Como é que vê isto, Pedro? Sim, obrigado pela questão. Sem dúvida, ou seja, existe ao dia de hoje alguma heterogeneidade nos modelos de dados que são utilizados para fazer o registro e para estruturar os dados. No exemplo que eu apresentei portanto, do processamento de linguagem natural para fazer esta estruturação dos dados, aquilo que está por trás é a taxonomia OMOP, que é aquela que também me parece que tem vindo a ser adotada como mais consensual, e que permite fazer com que os dados de diferentes, digamos, linguagens ou dialetos, não é? ICD9 e ICD10, consigam basicamente comunicar para depois conseguir interligar e termos este mecanismo de interoperabilidade entre os dados, nomeadamente cuidados de saúde primários, cuidados de saúde secundários, hospitais que tenham taxonomias diferentes, para conseguirmos ter aquilo que ao dia de hoje chamamos o data lake, não é? Para conseguirmos gerar conhecimento com base nos dados. Obrigada, Pedro. Da plateia, alguma questão? Aqui? Bem, então vamos seguir aqui um bocadinho aqui em relação ao que a Elizabeth também nos trouxe aqui, um estudo que visa perceber a diferença entre o real presencial e o virtual, e o que é que isso nos traz em termos de eficiência carbónica também a esse nível. Eu aqui queria introduzir um bocadinho a parte do digital. Muitos de nós usamos a parte do digital, e todos os dados que introduzimos
nos nossos sistemas, muitos, como vimos, ainda não são usados, mas estão a ocupar espaço de servidor e espaços que eles próprios gastam energia e têm um impacto ambiental em si. O que é que, durante a sua investigação, também descobriu em relação a isto? Obrigada pela pergunta. Relativamente ao impacto ambiental de se utilizar os servidores e de se utilizar as estratégias de acomodação de dados, foi um dos pontos que eu excluí dos custos e da consideração quando fiz esta análise, exatamente porque era difícil de quantificar qual era a necessidade de espaço que existiria para alocar este tipo de dados. Obviamente que o facto de estarmos a usar estratégias digitais e de estarmos a usar internet, de termos que alocar esses dados e tudo mais, irá ter esse impacto, mas não me foi possível estudar qual é que era em termos de dados. Muito bem, Elizabeth. Aqui para o Luís Ferreira, temos aqui algumas questões também. É que, de facto, é impressionante a redução de 40% em papel. 43%. E o que se conseguiu a este nível. Eu pergunto, e também aqui a questão da prescrição eletrónica, que neste momento que tivemos valores de 90% em altura de pandemia e depois cai a seguir à pandemia. Queria também que explicasse um bocadinho isto e também aqui a pergunta dos nossos assistentes virtuais. Se existe algum plano de contingência quando ficou sem energia para aceder ao próprio processo clínico eletrónico e nos casos de hacking também e de cibersegurança, como é que gera esta questão? Também relacionada com as impressões e o gasto de papel, como é que gerem as impressões a mais que temos. Ainda temos aqui uma oportunidade, como vimos, de baixar esse mais, ou de aumentar o valor daquilo que não é impresso. Qual é a estratégia? Bom, obrigado pelas perguntas, são várias. Em relação Só temos 4 minutos. Sim, mas eu vou tentar ser breve. Em relação às receitas sem papel totalmente desmaterializadas, há um conceito, há um preconceito que as pessoas, e nós muitas vezes hesitamos em tomar algumas medidas porque tentamos antecipar os impactos que essas medidas têm na vida das pessoas, não é? Por exemplo, lá no meu hospital, e o ranking que nós publicamos mensalmente dos médicos que mais prescrevem, veio desmontar um bocadinho isso. Ou seja, as pessoas tinham a ideia de que os mais velhos aderiam menos a esta funcionalidade da sua receita sem papel no telefone, porque as pessoas têm dificuldades, as pessoas depois não querem ter o papel, mas muitas dessas pessoas nem sequer sabem ler e por isso o papel não serve para nada. E por isso, em alguns casos, foi com os resultados a aparecerem que, por exemplo, nesse ranking, uma das médicas que mais prescrevia eletronicamente e sem nenhum problema era uma das médicas que atendia mais doentes nessa faixa etária dos mais velhos. E por isso nós fomos consolidando ali à volta dos 80%. É verdade que a nível nacional, em fase de pandemia, e a SPMS tem certamente esses dados, nós disparamos todos coletivamente para os 90%, mais ou menos 90%, e depois da pandemia, ou quando as coisas começaram a acalmar, voltamos aos 30%. Bom, não se percebe muito bem porquê. Então, se as pessoas, por altura da pandemia, estavam à vontade em receber as suas receitas no telemóvel e irem à farmácia, por isso, depois da pandemia, também estarão à vontade. Quer dizer, há fenómenos que não se conseguem compreender e há outras decisões que têm mesmo que ser de empurrão. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu há pouco mostrava a fotografia da Alexandrina, que transportava os arquivos em papel, e eu disse, nós temos que acabar com isto é um disparate, a senhora anda ali a transportar, porque ela levava de manhã para a mesa dos médicos, mas à noite tinha que trazer para o arquivo outra vez e colocá-los outra vez no sítio. Aquilo era uma tarefa completamente disparatada.
E eu, epá, nós temos que acabar com isto. E depois houve uma pressão enorme, interna, dizer, pá, não faça isso, isto vai ser o caos, vai ser um problema, vão matá-lo aqui vivo. Bom, eu hesitei 1 semana, 2 semanas, mas às tantas perdi a paciência e disse, olha, a partir do dia 13 de novembro, decorei esta data, é proibido os arquivos, os ficheiros em papel irem para a mesa dos médicos. Se qualquer médico, por qualquer motivo, tiver uma necessidade de consultar em papel um processo, eu garanto que em 2 minutos o processo tem que lá estar. Montamos lá uma operação interna, não é? Para que, se isso fosse necessário, que nós iríamos garantir esse tempo. Chegamos ao fim de 2 semanas, percebemos que aquilo era completamente residual, aquilo não era nenhum problema. O que faltava ali era, de facto, tomar aquela decisão. Era tomar aquela decisão. Bom, depois ajudou muito o envolvimento dos colaboradores em todo este processo. Achei piada que uma das médicas, no início, nós estávamos aqui um bocadinho à procura dos papéis, para eliminar os papéis, tudo lá. E uma médica cruzou-se comigo num corredor, ela vinha lá ao fundo, vinha com um papel na mão, e eu ia passar por ela. Ó, doutor, este papel foi um apontamento que eu escrevi aqui, que isto aqui não é... Mas as pessoas podem continuar na mesma a usar o papel. Em relação às impressões, julgo que fez uma pergunta em relação à impressão. Exato, tem 40%, 43%. Muito bem. Pronto. Há aqui alguns passos, alguns números que se ultrapassam apenas com alterações legislativas. Por exemplo, nós já estamos em interação com o Tribunal de Contas, porque os nossos financeiros imprimem a maioria dos papéis no final do processo. Nós, enfim, todo o fluxo de encomenda, de pagamento, tudo flui sem papel, mas no final os financeiros carregam no botão por causa da conta de gerência do Tribunal de Contas. Pronto, e depois nós estamos a trabalhar também com essas entidades para que o país resolva um bocadinho estas questões e que vai eliminar muito papel que ainda persiste no nosso hospital. Nós ainda consumimos muito papel. Não somos um hospital totalmente sem papel. Isso não existe e nunca vai existir. Agora podemos minimizar muito e reduzir muito o consumo, e o nosso hospital é uma gota no oceano. O nosso hospital é muito pequeno. O hospital da Rosa Matos é 50 vezes maior que o nosso. Mas se reduzissem 43% o consumo de papel naquele hospital, o impacto em vez de 132 árvores, seria muito mais significativo. Muito bem, estamos já para lá da hora. Obrigada a todos, obrigada Pedro, Elizabeth e Luís por estarem connosco, e obrigada pela vossa presença. Muito obrigado.